Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Você que está em casa aí, que Deus possa te abençoar poderosamente. Quero falar para você que é uma honra, é um privilégio, mais uma vez nós estamos na presença do Senhor compartilhando uma palavra, uma mensagem que vai edificar os nossos corações. E o Senhor tem colocado algo muito precioso essa semana em meu coração, e eu quero estar compartilhando com os irmãos, e creio que da forma que o Senhor falou comigo, Ele também vai falar com você. E eu creio que isso será algo sobrenatural. Então, você que está aí, convida aí sua família, sente no sofá e começa a meditar nessa palavra, qual o Senhor tem posto em meu coração nesse dia de hoje. E a mensagem está no Evangelho de Lucas. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E acompanha comigo aí na tua tradução. Diz o seguinte: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois homens à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, o ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixe tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderar dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Curva a tua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Essa noite, meu Deus, nós queremos receber uma porção da tua palavra, o qual o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, e sobre a tua palavra nós, Senhor Deus, queremos andar essa semana. Meu Deus, que essa semana seja uma semana diferente nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas finanças, Pai.
e que o Senhor possa falar conosco de uma forma sobrenatural, meu Deus. Sobre a tua palavra, nós queremos caminhar essa semana, meu Deus, e que tudo se faça novo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra tão poderosa em meu coração e eu quero dar o tema a essa palavra, gerando o crescimento. Gerando o crescimento em cima dessa palavra. Essa palavra, essa passagem de Lucas, ela relata, no meu ponto de vista, uma das maiores histórias de crescimento que a Bíblia relata. Isso é muito interessante. Essa passagem, ela fala de uma virada rápida em apenas 24 horas. Uma virada muito rápida em apenas 24 horas. Aqueles homens passaram do pior desastre que eles tiveram para a maior vitória. E isso eu considero como crescimento. Então, por isso que o tema dessa palavra é gerando crescimento. E nessa história é relevado o propósito e a razão do crescimento. Isso é muito interessante. E o propósito do crescimento é que Deus quer encher o seu barco, não apenas para estar cheio, mas para que você possa fazer a diferença nos barcos de outras pessoas. E isso também é considerado como crescimento. E é muito forte isso, o qual o Senhor colocou em meu coração. Quando você está com o barco vazio, não pode fazer a diferença para outras pessoas que estão também com o barco vazio, que estão também com seus barcos vazios. Mas se o teu barco está cheio, você pode fazer a diferença no barco de outras pessoas. Então, você entende de que forma há um crescimento nessa passagem? Você está entendendo a dimensão dessa palavra, dessa passagem, dessa mensagem, o quanto ela vai muito mais além? E em cima disso, você só consegue passar, você só consegue encher o barco de uma pessoa se o seu barco estiver cheio. Eu quero trazer aqui uma experiência o qual eu vivi. É um período que eu fui em Santarém. Eu tive o privilégio de conhecer Santarém, de participar de uma conferência em Santarém, e lá eu estive na casa de um pastor, e foi algo tão precioso que aconteceu, sabe? Ele nos convidou para nós tirarmos um período em um outro determinado local que ele tinha. E nós fomos na parte da tarde, e nós fomos para dormir naquele lugar. E lá nós estávamos em volta aí de umas 7 a 10 pessoas, junto com o pastor. E foi muito profundo que no amanhecer do dia, no primeiro horário, não sei, por volta de 5 horas da manhã, 4:30 para 5 horas da manhã, sabe, eu acordei com um pastor, ele conversando com o Espírito Santo. Ele começou a conversar com o Espírito Santo, e não só eu, mas todos que estavam ali, sabe, teve essa experiência de presenciar o quão é maravilhoso o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, através da vida daquele pastor, todo o ambiente se manifestou com a presença do Espírito Santo. E naquele momento, eu consegui identificar que o importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo na minha vida, mas é o quanto o Espírito Santo tem de mim. E isso
sabe, ficou marcado na minha vida. Ficou marcado na minha vida por quão grande foi a presença do Espírito Santo naquele lugar. Quão grande. Então, aqui a passagem está trazendo esse relato, sabe, que quando aqueles homens encheram os seus barcos, porque Jesus o conduziu até o alto mar, quando aqueles homens encheram o seu barco, eles convidaram os outros que estavam com ele, que não tinham pego nada também, para participar daquele momento. E aqueles pescadores, eles estavam com as redes vazias, os barcos vazios, estava pronto para aceitar aquela situação, estava frustrado, desanimado por trabalhar duramente toda a noite e não ter pego nada, e não ter visto o resultado dos seus esforços. Eles estavam às margens do lago, às margens da solidão, às margens, sabe, da derrota, às margens do desespero, às margens da depressão. Ou seja, eles estavam ancorados em um determinado ponto. Era assim que aqueles homens estavam. Eles já estavam ancorados, estavam limpando as redes, cansados, sem nenhum tipo de expectativa, cheio de dilemas, frustrados por não terem apanhado nada de peixe naquela noite. E por que eu estou trazendo aqui essa mensagem para você essa noite? Essa mensagem de crescimento. Muitas das vezes eu e você, sabe, nós estamos vivendo em um vale. Muitas das vezes as coisas podem não estar corretamente, ou muitas das vezes da forma que nós esperamos ou queremos que esteja. Muitas das vezes nós estamos dessa forma, mas eu quero falar para você, isso também serve para mim, porque o Senhor falou primeiramente comigo. Deus é quem está no controle, é Deus quem está no barco, andando lado a lado conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade. Ele sempre está conosco, seja qual for o momento, Ele sempre está conosco. Agora cabe a nós identificarmos isso. Nós precisamos estar com nossos olhos espirituais abertos, com nossos ouvidos espirituais abertos. Nós não podemos pular do barco ou entrar em desespero de maneira alguma. Há uma passagem, sabe, eu estava meditando nisso, Êxodo 34, fala que Moisés subiu ao monte para conversar com Deus. E ele deixou o povo ali que estava na dependência dele. E quando ele voltou, sabe, o povo tinha se desviado, alguns tinham se manifestado de forma diferente. Ou seja, Moisés estava com o barco cheio, mas quando ele desceu não tinha com quem ele compartilhar o que ele tinha no barco. E isso é muito precioso. João 14 também fala, sabe, Jesus também nos deixou algo precioso. Jesus nos sempre enche o nosso barco. Olha, ele fala lá em João 14, eu estou indo ao Pai, estou preparando um lugar, ou seja, ele vai voltar e vai nos encontrar. E ele deixou o Espírito Santo para nos estar nos alimentando. Então, o Senhor quer que nós experimentamos um crescimento diferente. E este é o momento. E todas as vezes que Jesus via uma pessoa necessitada, ele não saía daquele lugar até que a necessidade daquele homem, daquela mulher fosse suprida. E é dessa forma que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer suprir as nossas necessidades, porque ele conhece o que está aqui dentro, ele conhece o nosso interior. Então é dessa forma que o Senhor trabalha. Jesus, ele olha e vê homens e mulheres cheios de potencial,
porém desanimado, de cabeça baixa, lavando as redes para voltarem para casas sem nenhum tipo de resultado. Os pescadores, a palavra fala que eles estavam cansados, pois eles tinham trabalhado a noite inteira, eles estavam desencorajados, porque não conseguiram pegar nada naquela noite. Eles estavam desencorajados, porque foi uma noite de fracasso, uma noite, de tristeza para eles, porque eles viviam desse sustento. Aí você vai estar sempre se movendo na direção daquilo que você ouve e daquilo que você vê. É dessa forma que nós precisamos, então, se prepare, meu irmão, minha irmã, se prepare para ouvir e ver aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida ainda este ano. É possível sim. O que cabe a nós é não entrar em desespero. O que cabe a nós é nos manter firme no meio da adversidade, no meio da situação, seja ela qual for. Nós precisamos manter firme, manter o foco. Nós precisamos estar alinhado com a presença do Senhor. Nós precisamos mergulhar profundo na presença do Senhor. É a palavra, é a presença do Senhor que vai nos conduzir, nos sustentar num momento difícil como esse. Então, eu quero que você entenda aqui uma coisa que eu vou falar aqui agora. Jesus, de maneira alguma, ele deu os peixes para aqueles homens. De maneira alguma, Jesus deu os peixes para aqueles homens. De maneira alguma. Ele deu as instruções de como crescer. Foi assim que Jesus fez. A palavra não fala que Jesus deu um monte de peixe, mas Jesus conduziu a eles, apenas deu o direcionamento e ali eles tiveram a visão de como crescer, de como buscar o crescimento naquele exato momento. O barco estava para afundar. O barco estava cheio de crescimento naquele exato momento, cheio de potencial de crescimento. Eles tinham um barco cheio de peixe, porque eles receberam um direcionamento. Eles receberam um direcionamento. E a mudança só começa na minha e na sua vida quando eu e você recebemos as informações e sabemos administrar elas. Foi o que aqueles homens fizeram. Eles receberam as informações de Jesus e o administraram. E o crescimento é dessa forma que acontece. Nós precisamos saber administrar as informações, o qual nós recebemos. Então, toda semana nós recebemos 2 palavras. Recebemos uma palavra poderosa, na terça-feira, no culto da renovação. E recebemos uma palavra poderosa no culto da família. E nós precisamos administrar esse alimento, esse alimento qual nós recebemos 2 vezes por semana. Então nós precisamos saber administrar, porque aí é onde vem o crescimento. Porque o crescimento vem quando eu e você andamos pela palavra do Senhor. Então, depois dessa noite, depois dessa passagem, depois desse texto que eu estou lendo, você pode aumentar o seu crescimento e entender que Deus quer que você cresça. Deus quer que eu e você cresça. Mas crescemos, mas que eu e você venha crescer espiritual. O maior crescimento que existe na vida de um homem, de uma mulher, é o crescimento espiritual. E isso acontece quando nós tenhamos uma comunhão com o Senhor. O Senhor, ele já passa as instruções. Agora cabe eu e você administrar ela através da palavra. Através do alimento qual nós recebemos através da palavra. Jesus tinha um grande desafio
ele olha para aqueles homens cansados, desencorajados, desanimados, homens, sabe, que tinha grandes estratégias, homens que sabia conduzir as coisas de uma forma correta e sobrenatural, assim como eu e você. Então, como fazer alguém ficar? É uma pergunta que eu quero fazer aqui, que eu estive martelando em relação essas frases, na verdade. Como fazer alguém ficar motivado depois de experiências de fracasso? Como? Se não for o direcionamento do Espírito Santo. Então, a palavra fala que aqueles homens já estavam desanimados lavando as redes, porque eles tiveram experiências negativas, experiência de fracasso. Mas Jesus chegou através de uma palavra e transformou toda a história daqueles homens. E comigo e com você não é diferente. Não é diferente. Então, eu e você, nós vamos nos desenvolver e ter experiências positivas, não experiência de fracasso, através do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim, dentro de você, é Ele que está nos conduzindo todos os momentos das nossas vidas. E eu quero fazer mais uma pergunta: como você faz uma equipe voltar novamente a ter o desempenho produtivo? Então, olha só como fazer uma equipe voltar novamente a ter experiências produtivas. A gente lidera, a gente trabalha com equipe e a gente sabe o perigo que há em uma pessoa desmotivada no meio da equipe. Ou ela começa a murmurar, e isso é muito ruim no meio da equipe. Ou ela está totalmente desanimada, não está satisfeita. E quando a pessoa chega a esse ponto, é muito difícil de fazer com que ela volte ao que era antes. Isso é muito difícil, mas há uma possibilidade, sim. Há uma possibilidade, há um resultado quando você coloca na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo que nós colocamos na presença do Senhor, há um resultado. O Senhor, ele trabalha em cima daquilo que nós falamos, em cima daquilo que nós pensamos. É a forma qual o Senhor trabalha. Só cabe a nós colocarmos na presença dele. E toda crise começa aqui dentro. Toda crise na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela começa aqui dentro. Então, nós precisamos ficar muito atento e saber administrar as informações o qual nós recebemos. Porque aqueles homens, a palavra fala que eles estavam, desanimados, mas ele recebeu uma palavra e eles souberam administrar aqui dentro. Então eu e você, nós precisamos saber administrar aquilo qual nós recebemos. E outra coisa, outra pergunta mais interessante, outra frase mais interessante. E como eles reagiram com os barcos vazios? Então, como reagiram eles quando os barcos deles estavam vazios? Então, quando muitas das vezes nós estamos, vazio, muitas das vezes não temos aquilo qual nós queremos ter. Isso é muito ruim, isso traz, uma tristeza, um desânimo, uma decepção. Traz tantas coisas, por isso que eu estou falando que a forma mais interessante nas nossas vidas é nós sabermos administrar aquilo que nós recebemos aqui dentro. Nós precisamos saber administrar. Então, é a forma que eles reagiram com o barco vazio. Imediato, o apóstolo Pedro ele já teve a resposta. Olha, Senhor, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Olha só que coisa, né? Então, e como os pescadores reagiram quando os seus barcos estavam cheios? Então há uma diferença muito grande.
por causa de uma palavra, por causa de um incentivo, eles reanimaram. E o apóstolo falou assim: olha, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a tua palavra. Ou seja, e quando ali a surpresa foi enorme, eles tiveram uns bons resultados. E Pedro, naquele momento, nós podemos ver que aqui na passagem, que ele estava governado pelo seu emocional. Ele estava governado pelo emocional. Eles estavam na zona de conforto e a princípio não queria sair dela. Por isso ele argumenta dizendo: trabalhamos a noite toda e nada pegamos, sabe? O pastor comentou até na palavra de domingo, falou em relação à zona de conforto. E eu quero falar para você que o perigo da zona de conforto é que ela não machuca, sabe? Até como o pastor comentou no domingo, a zona de conforto, ela não é ruim, ela não machuca. Ela pode até nos fazer sentir bem. Muitas das vezes nós acreditamos que é um bom lugar para nós estarmos, mas se for vermos, não é. A zona de conforto, ela impede, muitas das vezes, um homem, uma mulher de Deus de conquistar uma realização real. Então é isso que a zona de conforto faz. E Pedro respondeu para Jesus: passamos a noite inteira, Senhor. Passamos a noite inteira e nada pegamos. Pedro já tinha ali, diante dessa palavra, o qual nós estamos lendo aqui, essa passagem, Pedro já tinha aceitado aquela situação de fracasso. Mas ele observou: opa, peraí, né? Havia uma chave naquele lugar. E ele reconheceu algo que poderia mudar toda a história naquele exato momento. Ele poderia sair da escassez para uma vida de abundância. Por causa, através de uma palavra, ele percebeu uma oportunidade. Pois ele estava ali naquele momento preparado, ele tinha as redes, ele tinha o barco e a chave do crescimento, que era a orientação de Jesus. E o ensino de Jesus e as instruções de Jesus foi o que fez toda a mudança naquele local. Então, nós só recebemos as instruções de Jesus se nós estivermos no lugar certo. Nós só precisamos receber as instruções de Jesus se nós estivermos no momento certo, no lugar certo. Sabe, é um momento o qual nós estamos passando, um momento muito delicado. Mas olha só, a palavra em Isaías fala em relação ao braseiro. Fala a importância de nós estarmos juntos. Sabe, o braseiro, se você tira uma brasa aqui do braseiro e deixa ela sozinha ali, há um grande perigo dela se apagar. Ela se apaga com mais facilidade. Então há uma importância de nós estarmos juntos, de nós estarmos em comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos em comunhão, há um mover diferente, há uma atmosfera diferente. Um está aquecendo o outro através da adoração. É um momento novo, o qual nós precisamos nos estarmos juntos. Há uma importância. Então, por que eu estou falando isso? Que o crescimento só vem quando nós saímos da zona de conforto. E eu costumo falar que o reino é somente para aqueles que se esforçam. Então, por que eu estou falando isso? Sabe? Porque há uma necessidade de nos buscarmos o Senhor junto. Há uma atmosfera diferente. Há uma comunhão diferente, há uma adoração diferente quando nós estamos em união, quando nós estamos em comunhão um com os outros, como igreja. Então, está na hora de eu e você virar para o outro lado. Jesus falou assim: olha, lança as redes para o outro lado. Lança as redes para o outro lado. Então, se eu e você nós precisamos buscar o crescimento, lança as redes para o outro lado. Em nome de Jesus.
já deu ali. Em nome do Senhor Jesus. Então é um momento muito precioso. Você precisa ter uma imagem do futuro, do que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar por você, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos essa noite de ter compartilhado essa palavra tão preciosa. Que o Senhor possa falar ao coração do meu irmão, da minha irmã, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Curta lá no YouTube, curta lá pra gente estar fazendo, sabe, os vídeos, sair uns vídeos mais de excelência, sabe, convide quantas pessoas, estamos aí com a campanha de chegar a 1000 curtidas, então compartilhe, né, com quantas pessoas você quiser, para que nós possamos ter uma imagem de qualidade nos cultos online, através do YouTube. A grade do YouTube é uma grande diferença, faz uma grande diferença. Então ajuda aí, dando um like na Igreja Caminho da Paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Recebe aí, meu irmão, essa palavra em teu coração.